Agora sim. Aí a gente consegue pegar aqui. Tô vendo tua tela normal. Ótimo. E agora o compartilhamento. Isso. Então vamos que vamos, pessoal. Então só um tempinho aí, pelo menos mais 1 ou 2 minutinhos para o pessoal ingressar, vir do outro link para cá. Eu acho que é importante, Thiago, manter alguém lá naquele link, porque se alguém ingressar, já consegue redirecionar para cá, explicar que teve essa Exato. mudança. E vamos em frente. Obrigada, Thiago, pela ajuda, pelo apoio. Então, muito bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui, uma das últimas sextas-feiras do mês de janeiro de 2026. Eu começo agora. Talvez eu fale isso durante todo o ano, mas eu estou chocada. Esse ano é um ano extremamente curto no que diz respeito a dias úteis. A gente, durante o ano inteiro, tem 250 dias úteis. Obviamente que já estamos no fim do mês de janeiro, esse tempo já está mais curto. Então, é importante que o máximo de tempo que a gente consiga se organizar para estudar, para discutir temas que não vão contar feriados e temas que não separam os dias úteis, para que a gente possa se manter atualizado e conseguir aplicar dentro das nossas empresas ou embutir nas nossas atividades essas novas atualizações que a inteligência artificial nos traz. Por que nos traz? Porque nós somos uma empresa de segurança da informação. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, nós sabemos que a segurança da informação ela acaba sendo bastante impactada. Uma porque além dessa questão da segurança, nós hoje no The Serve Academy trabalhamos muito forte com privacidade também, privacidade de dados. E todos os profissionais que estão direcionados a trabalhar com privacidade de dados, nós sabemos que vão sofrer impactos, já estão sofrendo impactos também em relação à inteligência artificial. E esse impacto ele é positivo. A gente costuma trazer sempre essa visão de que quanto mais dados são tratados, e aí a gente sabe que quando se usa sistemas de inteligência artificial, uma das grandes características é o volume de dados. Então, quanto mais dados são tratados, mais ainda estratégico é a figura, o papel do encarregado de dados. Obviamente que a gente fala, mas o encarregado ele trata só dados pessoais, mas a gente sabe que tem muita empresa usando sistemas de IA que não estão olhando para a origem dos dados, a fonte dos dados e muito menos segmentando o que é um dado pessoal do que é um dado corporativo ou um dado que não esteja classificado como um dado que impacta ali a privacidade de dados. Então, toda essa jornada que a gente percorreu até aqui como encarregado de dados, como consultor de privacidade de dados, como consultoria de Lei Geral de Proteção de Dados ou ainda empresa de segurança da informação, combina muito com a realidade atual. E o que a gente tem percebido, e é o que eu gosto de trazer para a vivência dessas sextas-feiras, dessas nossas webinars, é o que a gente vivencia dentro das empresas, dentro do Oi? Retomei aqui? Tinha sido removida? Então, Polly, eu tinha sido removida da sala. Não me removam da sala, por favor. E o que eu gosto de trazer aqui nessas webinars, nessas sextas-feiras, é justamente o que a gente vivencia no mercado. Nós hoje atendemos empresas públicas, privadas, temos muitas pessoas que estudam conosco e estudam conosco, quando eu digo fazendo as certificações, os treinamentos, mas que estão também inseridos profissionalmente em diversos contextos dentro das organizações. E isso faz com que a gente consiga trazer essa nossa visão e as nossas percepções e o que a gente também enxerga de tendências para os próximos tempos, né? E ainda num tempo curto. Por isso, hoje a mensagem é: a sua empresa já usa a inteligência artificial, mesmo que você não saiba. Um pouco provocativo. Por quê? Porque tem muitas empresas que pensam que a utilização de sistemas de IA está somente no desenvolvimento. Ah, a gente não desenvolve aqui um produto, a gente não desenvolve um serviço, nós não temos um ambiente de desenvolvimento dentro da organização e por isso nós não utilizamos sistemas de IA ou a gente não usa, a IA não está inserida nos nossos cenários. E aí, com essa, muitas vezes a gente diz, né, que acaba sendo uma armadura. Muitas vezes a gente conversa com o board da empresa e ele diz: não, aqui ninguém está usando a inteligência artificial ainda. Né? Então a gente não sabe se a gente ri, ou se a gente chora, ou se a gente fala, né? A gente se olha muitas vezes na reunião. Eu conto ou tu conta, né? Quando eu vou com mais algum colega
visitar um cliente que acaba falando isso. Não, aqui na empresa a gente não usa IA. E aí essa fica sendo a sensação. Ou eu conto ou você conta. Que sim, tem sim inteligência artificial e não é porque não tem um ambiente de desenvolvimento que não esteja utilizando. E aí, para que essa mensagem seja informada de que aqui na empresa a gente não usa sistemas de IA ou não usa IA, teria que ter ali controles básicos também de segurança da informação para realmente identificar se utiliza ou não IA dentro dos seus contextos ali de processos. Então, trazendo aqui uma atualização para vocês, não sei se todos estão familiarizados, eu sou a Bruna Fabiane da Silva e eu trabalho na Deserve há mais de 10 anos. E a Deserve é uma empresa de segurança da informação focada em proteger dados, não só dados pessoais, mas aquele dado que é um ativo de informação, e nós trabalhamos com toda a implementação de sistema de gestão de segurança da informação, muito voltado à ISO 27001, as boas práticas da ISO 27001, e também soluções de segurança da informação, como as camadas de segurança, monitoramento, antivírus, firewall, backup, gestão de ativos, e nessa jornada também as consultorias em privacidade e proteção de dados, consultoria de conformidade com LGPD e agora também algumas demandas já direcionadas a governanças não só de privacidade e proteção de dados, mas também governança de IA. E o Deserve Academy, que é quem promove essas webinars, também é uma empresa da Deserve, só que direcionada a treinamentos. E esses treinamentos, essas formações, eu também sou uma das instrutoras dos treinamentos, preparam as pessoas para obter certificações internacionais, como o EXIM, que é uma certificadora internacional, onde também sou professora da formação de encarregado de dados. A gente foi um dos primeiros treinamentos que nós tivemos na Deserve Academy, formando encarregado de dados para a certificação da EXIM, e agora também com o foco em inteligência artificial. Também já tenho essa certificação da EXIM, que é o Compliance Professional, que forma o que a figura que a gente chama do CAIO, que é o Compliance AI Officer, que vocês vão perceber que cada vez mais vai precisar ter uma figura, um papel, um serviço estratégico para direcionar as atividades de governança da inteligência artificial. E também somos parceiros na Deserve Academy da IAPP, que é a maior associação de privacidade do mundo. Há mais de 4 anos nós já ministramos os treinamentos da IAPP, não só voltados à privacidade, mas também em governança de inteligência artificial. Então, sempre que a gente traz uma informação, essa informação ela é embasada. Quando a gente guia e diz, olha, as boas práticas de uma governança em privacidade de dados, as boas práticas da governança da inteligência artificial, um plano de ação contundente para adequação e mitigação de riscos à privacidade ou riscos relacionados à segurança da informação no uso de sistemas de IA, todo esse compliance, ele está embasado principalmente nesses treinamentos que são as grandes fontes ali de informações que nós temos hoje na Deserve Academy. Então, a parceria com a EXIM, a parceria com a EPP, nos expõe a desafios que nós sempre vamos ser os primeiros a buscar obter as certificações internacionais para conseguir também ministrar os treinamentos para quem busca essas formações, mas também para trilhar os serviços e a consultoria e destinar esses ajustes, essa adequação para o mercado. Então, fica o meu convite aqui para quem quiser buscar mais conhecimentos. Aqui a gente vai falar de IA, mas também em privacidade, proteção de dados e inteligência artificial. Fica aqui o meu convite para que vocês já conheçam as nossas formações. Em 2025, ano passado, nós lançamos 2 grandes treinamentos. Um foi uma novidade, inclusive, para a IAPP, que foi o AIGP, que é de governança e inteligência artificial. Nós ministramos 3 turmas no ano passado, e a 4ª turma agora está prevista para o mês de março. Então, já tem pessoas inscritas, quem quiser também já direcionar os seus esforços de estudos para obter uma certificação IAPP em inteligência artificial, fica o convite. E também a própria EXIM, nós fomos, inclusive, uma das pessoas que testaram a nova prova, né, também lançou o AI Compliance Professional, que forma o profissional de compliance de IA e aproveita, a EXIM, inclusive, ela aproveita quem já tem a formação de DPO da EXIM, quem já tem as certificações de ISO e as certificações de PDPF, que é Fundamentos em Privacidade e Proteção de Dados, ele aproveita essas certificações, e quando o aluno faz o AI
CP, que é o Professional Compliance, ele recebe uma nova badge, que é do AI Compliance Officer, um novo reconhecimento. A diferença desses treinamentos está muito no foco, né? Porque um é compliance e outra governança, são treinamentos muito próximos ali em relação ao tema, eles são complementares. A governança da IAPP, o treinamento da IAPP, ele é um treinamento mais abrangente, ele é um treinamento mais amplo, ele pega desde os conceitos básicos da inteligência artificial até mesmo os problemas mais complexos que podem surgir dentro das empresas e as frameworks que existem no mercado frente a várias legislações ou regulamentações que impactam na utilização da IA. Já a Exim, ela traz um foco bem voltado ao AI Act, que é a legislação da União Europeia, com o sistema de gestão de inteligência artificial baseado na ISO 42001, que também é uma jornada fantástica aí para quem precisa e para quem está se sentindo muitas vezes até incomodado. Ah, tem aqui uma legislação de inteligência artificial e eu ainda não conheço. Tem aqui uma regulamentação, uma diretriz, um conceito, ouço falar em princípios, mas eu ainda não visualizo. Então, quem está com esse incômodo, né, de preciso fazer uma curva de aprendizagem rápida, mas profunda, tem aqui essa dica desses treinamentos. Um vai ser online ao vivo, o outro consegue ser ali híbrido, né, para quem precisa de um estudo EAD, mas entender ali junto com os nossos gerentes de contas, nossos gerentes comerciais aqui do The Serve Academy, qual que se enquadra no seu perfil. Então, para hoje, né, peço aí um agradecimento, na verdade, agradeço a vocês por essa troca ali de link, né, os ajustes técnicos que tivemos que fazer, mas para hoje algumas abordagens aqui, né? Primeiro que a IA já está na sua empresa, mesmo que você não saiba, e essa abordagem para quem é prestador de serviços, hoje a gente trabalha com um time muito grande dentro do The Serve Academy de advogados que prestam serviços Não, mas em eu tinha privacidade e proteção de dados, e que devem questionar os seus clientes se já estão utilizando IA. E perceber que muitas vezes, quando a resposta é não, aqui nós ainda não estamos utilizando, levar uma outra estratégia de conhecimento mesmo, né, de abordagem de que quem está muitas vezes dizendo que a empresa não usa IA, talvez não tenha o conhecimento de que já tem muita gente utilizando. Então, a gente trabalha muito com a grande maioria dos nossos alunos, ali são advogados, são prestadores de serviços, né, e que estão junto às empresas justamente para levar esse cenário de riscos também sobre a inteligência artificial. Então, separei esse tópico para a gente conversar e destrinchar aqui onde que tem utilização de IA e muitas vezes não se percebe por não ter um setor de desenvolvimento de um sistema de IA. Também vamos falar sobre a questão dos dados como um combustível da inteligência artificial. A gente sabe que sempre que se tratar de IA ou de sistemas de IA, a gente está falando de um tratamento grande, de um grande volume de tratamento de dados pessoais e dados corporativos, então um grande volume de dados, e ali dentro desses dados, com certeza, muitas vezes tem dados pessoais, sensíveis ou não. Vamos falar dessa intersecção e aí básica de LGPD e IA e como organizar um processo. Acho que discutir essas questões acaba sendo fundamental. A LGPD ela deixa uma porta aberta para organização da inteligência artificial dentro das empresas, uma governança em privacidade e proteção de dados. Ele já deixa um caminho trilhado para a governança da inteligência artificial, e esse tipo de troca a gente precisa ter aqui nessa webinar, aqui na The Serve Academy. Vamos falar também sobre segurança da informação em ambientes de IA e uma atuação integrada, né? Então, quem é responsável pelo quê? É do jurídico esse papel? Vamos esperar a regulamentação para daí começar uma movimentação de adequação do sistema de IA de acordo com os princípios éticos, com os regulamentos e leis que já estão aí em vigor? Será que a gente está esperando uma lei específica, como a gente tem um projeto de lei, mas que regulamente a utilização, a criação, o desenvolvimento de sistemas de IA para daí sim começar essa movimentação? Ou a gente já pode organizar dentro da empresa um próprio comitê de governança de IA para conseguir identificar onde tem sistemas de IA e como que esses sistemas de IA estão sendo utilizados, como que está sendo também tratado a questão contratual quando o sistema de IA é terceiro. Então, e muitas vezes a própria segurança do ciclo de vida de desenvolvimento também de sistema artificial. Então, tudo isso nós vamos conversar ou vamos abordar nesse tópico de atuação integrada, né, dos papéis. Cada vez mais a gente tem equipes
que são interdisciplinares. A gente precisa movimentar não alinhado com a sua área de atuação, isolado do negócio, mas o negócio depende dessa atuação integrada. Então, essa multidisciplinaridade, toda essa integração, ela responde a uma necessidade do negócio. Aí não poderia ser diferente. Inclusive, a utilização de sistemas de IA não é só para dizer que tem IA ou que aquele setor ou aquela área tem IA, porque nenhuma área, nenhum setor, ele é descolado com o objetivo da atividade fim de uma empresa. Então, alinhar as práticas, as boas práticas, a utilização com o negócio passa a ser fundamental, inclusive para decidir se vai ser utilizado o sistema de IA ou não, se tem necessidade de ser utilizado ou não. E se a resposta for sim, qual é o caminho mais seguro, o que mitiga riscos, para que a organização possa se valer dessas vantagens, benefícios, facilidades que a IA traz para as operações, inclusive, mas sem ferir ali os direitos fundamentais dos indivíduos, sem também combinado ou até quase que casado com isso, mas ferir os direitos ali dos consumidores, ou até mesmo violar contratos que têm firmados com prestadores de serviços, com clientes, com fornecedores. Então, essa jornada precisa ser muito bem traçada. E vamos falar de como começar, né? Como corrigir, como levar um rumo de início ao processo, né? E a gente começa sempre pensando numa governança, que é a melhoria contínua para uma estratégia de algo que tem uma visão de longo prazo, um caminho longo, né? A gente traz essa percepção com base no que a gente trabalha todos os dias, vivencia todos os dias nas empresas. Mas existe uma falsa sensação, muitas vezes, a gente percebe isso com os gestores das áreas, em reuniões de comitês, às vezes até com a alta direção, mas uma falsa sensação de que isso seria passageiro, só sendo que não há nenhum estudo que vá comprovar ou que consiga nos apontar que a inteligência artificial ela é passageira, né? Pelo contrário, né, nós temos aí vários estudos apontando no sentido de que a inteligência artificial ela primeiro não é tão nova assim como se pensa, segundo que ela tem ganhado uma atração muito grande e terceiro que cada vez mais ela vai ser inserida na nossa realidade, não só do mundo corporativo, mas das nossas próprias casas, né? A gente como usuário, a gente como consumidor, a gente também utiliza inteligência artificial, não só num ambiente ou no modo corporativo. Então, essa visão, né, de que sim, a inteligência artificial ela veio para ficar, ela é fundamental para que a gente consiga estabelecer processos de melhoria contínua, o famoso PDCA, para conseguir linkar dentro da organização a estratégia de negócio com as boas práticas em inteligência artificial. Mas vamos por partes aqui. E aí quero reforçar, né, gente, que a qualquer momento vocês podem levantar a mão, vocês podem desmutar o microfone para fazer desse momento um momento bem vivo, né, bem rico e trazer as percepções de vocês também, a experiência de vocês e algumas vezes até algumas dúvidas para que a gente possa discutir aqui em conjunto, né? E essa provocação de que a IA já está na sua empresa, né, a gente começa a pensar assim, tá, mas por onde? Aonde que ela está? E aí a gente vai do mais básico, que é o próprio colaborador, muitas vezes utilizando ali um Gemini, utilizando um ChatGPT, utilizando uma aplicação que contém sistemas de IA e que não é homologada pela empresa, né, que a empresa não enxerga essa aplicação, esse serviço ou essa função como um sistema da organização, como se ele inserisse o colaborador no processo ou na rotina de trabalho dele uma nova aba, uma nova etapa, que é consultar uma IA ou que é trazer da IA, ou fazer com que a IA seja ali um assistente, mas uma IA, muitas vezes, que não é uma IA corporativa, não é um sistema de IA que foi homologado pela organização, ou uma licença, um licenciamento de um sistema de IA onde faz parte do processo daquele setor. E aí um exemplo muito simples que está dentro assim, quando a gente vai fazer palestras nas empresas, muitos começam a levantar a mão, né? Demora a primeira mão levantada, depois os outros começam a confessar também, né? Quantas vezes
já se enviou, por exemplo, para um ChatGPT ou para um Gemini, uma informação da empresa, às vezes até contendo dados de clientes, com um pedido simples: melhore esse texto, me dê sugestões de uma abordagem para comunicação com determinado cliente. De que forma eu posso contornar uma objeção comercial quando a resposta é tal coisa? E aí, quando tem esse tipo de utilização, nós vamos ter, dentro da empresa, usuários, colaboradores, funcionários, levando informações para a internet, expondo informações, compartilhando, criando, gerando vazamento de dados, através da IA, com o pensamento de melhorar a sua atuação, de melhorar a sua produtividade, de melhorar o seu ser mais assertivo na sua função, com um facilitador, porque a gente sabe que a IA facilita dentro de uma primeira página. A página 1 é um grande facilitador, né? Mas a página 2 dos riscos não estão mapeados e não são muitas vezes conhecidos pela empresa. Então, essa questão direcionada à utilização, né, de IA dentro da empresa, essa é a mais básica, é a mais básica, mais comum e a mais frequente. Outra situação, não, aqui nós temos as licenças, por exemplo, do Copilot, aqui a gente tem as licenças do ChatGPT, mas a segurança ou a área de TI não tem bem mapeado ou não está monitorando a utilização desses sistemas ou de outras aplicações. Não tem um controle de aplicativos, não consegue identificar onde que tem IA ou não, ou a tentativa de utilização de sistemas que não são homologados, então não tem uma política, uma regra clara para monitorar essa utilização. E aí, por mais que a empresa tenha, então, soluções ou licenciamentos que são genuínos, que são próprios, licenciados para o uso daquela organização dentro daquele contexto, daquele setor dentro da empresa, ela não consegue monitorar a utilização do usuário em dispositivos próprios, por exemplo. Então, se ele, como que ela vai filtrar se no dispositivo de smartphone que ele utiliza pessoal, ele não está colocando informações da empresa e utilizando o sistema GA, inclusive, ou alimentando o sistema GA dentro do seu dispositivo próprio. Né? Por quê? Porque às vezes a empresa não tem uma política, ou políticas, ou regras e controles estabelecidos para dispositivos próprios. Então percebam que essa preocupação de identificar onde tem sistema de IA, utilização de IA, é mais do que identificar se a empresa tem licenciamento contratado ou não, sistemas que usam IA ou não, mas é identificar o dia a dia dos colaboradores, dos processos que estão dentro dos setores e onde que tem essas anomalias ou desvios desses processos, esses monitoramentos, para conseguir identificar inclusive vetores ali de riscos que podem estar direcionados à exposição de estratégias comerciais, a vazamento de dados pessoais, a exposição de informações das quais deveriam ser sigilosas ou confidenciais. E aí essa jornada precisa ser melhor traçada. E aí, claro que tem os mais evidentes, né, que é onde a gente sabe que tem ali um sistema de IA, mas é de uma ferramenta terceira, é de um prestador de serviços. Eu já contratei justamente para não me incomodar, já sei que utilize IA, mas eu não sei em qual nível ou grau é a minha responsabilidade, já que aquela ferramenta é de terceiro. Então, tem situações que vão acontecer, principalmente dentro. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Mas no fluxo dos processos do RH. Então, se sabe que tem ali um sistema de IA, ou um sistema que utilize IA para fazer a filtragem dos currículos, ou ranquear os candidatos que melhor se aproximam com aquelas características que foram elencadas ou para determinadas vagas. Uma outra questão eu sei que a empresa utiliza ou tem chatbots ou assistentes virtuais, mas não se sabe exatamente como que essas informações elas são tratadas, ou quem está desenvolvendo, ou não tem uma filtragem de quais são ou qual é o caminho que essas informações deveriam percorrer, ou isso acaba sendo de acesso para todos, ou muitas vezes essa utilização ela não está bem mapeada dentro da organização. Então também não se tem muito controle de como que essa ferramenta ou essas ferramentas são treinadas, são utilizadas, ou o que se faz com a informação a partir também do envio
ou da própria inserção de informações nesse tipo de solução. Então, chatbots, aqui. Então, a gente sabe que em muitos cenários tem a utilização de IA, mas não se tem definido, ou mapeado, ou identificado, inclusive, bem a finalidade dessa utilização. Né? Então, ferramentas de CRM, marketing, que vão gerar, inclusive, perfilamento, scoring, que talvez a empresa esteja utilizando. Saiba, aí nesse momento tem a ciência de que determinados setores utilizam, mas não tem noção de como isso é utilizado, com quem que é compartilhado, as medidas de segurança que são adotadas e monitoramento, muitas vezes também de fraudes e riscos, são já realizados com utilização de sistemas de IA, mas a empresa também não linkou que aquela tecnologia era inteligência artificial e outros softwares que podem ter uma IA embarcada. Então, até ontem, meu ERP, o fornecedor de ERP, não tinha nenhum recurso com IA. A partir de agora, ele passa a ter. Né? Então, BI, Software as a Service, a gente sabe que estão dentro do dia a dia de todas as empresas, de qualquer empresa, CRM, ERP, mas que antes não utilizava a IA, depois passa a utilizar e não se tem ali aquele momento de identificar em que nível ou como que as informações elas passaram a ser tratadas por esse, inclusive por esse terceiro, por esse fornecedor de software dentro da organização. E aí não se tem reajustes contratuais, não se reforça muitas vezes as obrigatoriedades, tendo em vista essa nova atualização que é a utilização de IA em sistemas legados, né? Que a gente diz sistemas que a empresa já utilizava e que agora eles tiveram ali um upgrade, um update nos seus recursos. Né? Então, quando se tem essa percepção, eu acho que um bom ponto de partida, acredito que seja, é identificar e mapear onde que tem inteligência artificial, os sistemas já sendo utilizados. E buscar fazer esse mapeamento, levando em consideração ou visualizando uma construção de uma política de utilização de IA dentro da organização que seja possível de ser seguida, que seja execuível, né? Não partindo por tudo ou nada, mas pontos de verificação, e aí isso combina inclusive com a práticas de conscientização, pontos de verificação de que quando se utilizar sistemas de IA ou contratar serviços que têm inteligência artificial, que vai envolver de informações corporativas e também de dados pessoais, que se tenha ali uma regra clara, inclusive para prevenir ou fazer avaliações de riscos, para conseguir fazer com que essa utilização, essa contratação seja bem sucedida no que diz respeito a riscos, prejuízos que possam ser gerados, a regulamentações que a empresa já tem que seguir, né, ou legislações que já precisam ser seguidas, como a própria LGPD, ou até mesmo para deixar alinhada com as finalidades, com os propósitos que de fato que aquele setor, aquela área ou aquela pessoa deseja utilizar dentro da organização e que fique dentro do controle. Né? Hoje se fala muito em Shadow AI, que é justamente a utilização de inteligência artificial dentro de uma organização que não é percebido, não é visto pelo time de segurança, pelo time de tecnologia da informação. Então são soluções que estão ali dentro das operações, mas não estão mapeadas nos seus processos ou identificadas. Então, é justamente aquele cenário da empresa utiliza a IA, mas ela não sabe onde, como, também não tem visão de quais dados. Né? Então, é importante fazer essa varredura. Muitas vezes, né, me questionam assim, Bruna, eu posso inserir dentro do meu processo de mapeamento de dados, do registro de operações de tratamento de dados que eu tenho para a conformidade da IA, uma aba identificando se aquele processo trata ou tem utilização de IA, se sim ou se não, para conseguir identificar? A resposta é demorou, com certeza, tem que ter. Porque é claro que quando a gente vai mapear os sistemas de IA dentro de uma empresa, a gente não está necessariamente olhando só porque é dado pessoal. Mas quando a gente cria o registro de operações de tratamento de dados para fins de atender os requisitos da LGPD, nós estamos buscando por processos que tratam dados pessoais dentro da empresa. E aí é importante que nesse data mapping, nesse roupa, tenham já a classificação ou identificação de quais processos se utiliza já a inteligência artificial. Por quê? Porque a gente sabe que os dados são tratados
né, também como combustível de uma IA. Né? Não, é impossível, não existe inteligência artificial que não trate dados. E o que a gente tem que segmentar é, se tiver relacionado com dados pessoais, identificar o que é dado pessoal, o que é dado sensível, mas trazer isso para o registro de operações de tratamento dos dados, para o data mapping. Não pode fugir do raio da equipe, do time de privacidade ou do encarregado de dados, essa jornada que o dado percorre. Por quê? Porque essa informação, se o dado pessoal, ele faz parte, por exemplo, de uma coleta, uma fase de coleta de um sistema de IA, a gente já sabe que tem dados pessoais sendo inseridos ali e que precisam ter uma finalidade, precisam ser adequados, precisam ter medidas de segurança, técnicas organizacionais. Então, um caminho, né, que facilita essa identificação onde tem a utilização de sistemas de IA dentro da empresa é através do próprio, ou um começo seria através do próprio mapeamento de processos e fluxos de dados que é feito para criar o registro de operações de tratamento de dados pessoais, né, para fins de LGPD. Ah, Bruna, mas aqui ainda vai ter brecha. Sim, vai ter. Por quê? Porque quando eu falo do registro de operações de tratamento de dados, para fins de LGPD, eu estou buscando informações, eu estou buscando por informações pessoais, dados de pessoas físicas, eu estou buscando por tratamento de dados pessoais. Porém, essa pensando numa questão de mitigação de riscos, né, por mais que eu não vá mapear todos os sistemas de IA através da privacidade, porque isso não seria o foco, mas sim aqueles que envolvem dado pessoal, já é um começo importante. Por quê? Porque obviamente, né, quando se fizer uma auditoria, uma fiscalização do próprio registro de operações de tratamento de dados, a gente não vai poder dizer, ah, não, que tinha ali sistema de IA, isso eu não mapeei. Ah, não, isso não foi identificado. Por isso que se mapeia os processos das áreas para entender o fluxo dos dados. E aí sim, né, aquela planilha que se usava antes, ou o template que se utilizava para mapeamento de processos de fluxos de dados para fins de LGPD, precisa de uma nova aba, de uma atualização, que é identificar se aquele processo ele tem sistema de IA. E aí começar uma categorização e uma classificação a partir desse mapeamento também. Um ponto importante, e aí pensando numa mapeamento, então, macro, né, não só de dado pessoal, mas de todos os sistemas de IA, é identificar também, junto às áreas, onde tem IA, onde tem sistema de IA, mas as fontes dos dados. Né? Então, como que essas informações, ou por que essas informações, elas estão sendo inseridas dentro daquele sistema de IA. E aí, com isso, identificar onde que estão essas informações. E aí a gente escuta de empresas, por exemplo, que a gente faz uma varredura na internet, tá? Mas como assim vai fazendo uma varredura na internet? Ah, a gente busca por dados que estão ali acessíveis. Afinal de contas, se está na internet, a informação é pública. Negativo. Não, jamais. Isso é um casamento não só com as infrações, mas com a ruína do próprio objetivo que se tinha de utilizar aquelas informações ou aquele sistema de IA. Por quê? Porque quando as informações elas estão na internet, é o acesso que é público, vamos dizer assim. Olha, quando eu tenho dados ali que estão dentro de uma rede social, dentro de uma determinada aplicação, elas não estão desassociadas de uma finalidade. Então, quando a informação ela está na internet, como é muitas vezes que a gente escuta, a gente faz uma varredura na internet. Na verdade, aquela informação, o acesso dela é público, mas a informação não é pública. As informações que estão dentro, por exemplo, lá do LinkedIn, um exemplo que é uma rede social, nós temos ali no LinkedIn um aviso de privacidade, nós temos um termo de uso, nós temos ali as políticas de cookies. A finalidade do tratamento daquelas informações estão muito claras. E não é porque tem informações cujo acesso ele pode ser facilitado ao acesso à internet que significa que é um aceite ou uma porta, uma brecha para que aquelas informações sejam utilizadas para toda e qualquer outra finalidade, por toda e qualquer outra empresa. Então, identificar essa origem das informações e a fonte dos dados, ela é fundamental. Então, você vende clientes, fornecedores, colaboradores, são dados que são coletados online, tá? Mas quem é que está provendo essa informação? Né? E as bases de terceiros, se utilizados. Então, pontos que são críticos, e aqui, gente, a gente descobre muitas irregularidades num mapeamento simples
né, para quem tem empresas ali utilizando sistemas de IA sem nenhum controle, vamos dizer assim, sem nenhum cuidado, simplesmente o foco em usar IA. E aí a qualidade dos dados que precisam ser observados, aí o excesso de informações. Então aqui a gente tem pontos muito críticos, porque quando a gente tem problemas, né, de dados enviesados, de algoritmos que geram discriminação, de situações dentro de uma utilização de IA, muitas vezes não se leva em consideração a qualidade de dados que estão sendo, que estão alimentando, que estão treinando aqueles modelos de IA. E aí é que gera o problema, e aí que geram ali as situações que acabam tendo, ou utilizando de forma até abusiva, os dados pessoais, né? Então, ou dados, né, de uma forma ampla. Então, identificar a qualidade dos dados passa a ser um ponto crucial. Inclusive, é um princípio, né, da inteligência artificial. E dados usados para finalidades diferentes das originais. Isso também é relevante. Dentro de qual aspecto? É que muitas vezes a empresa já tem uma base de dados, por óbvio, mas aqueles dados estão todos atrelados a determinadas finalidades. E aí se faz o uso secundário dos dados. E aí, com esse uso secundário dos dados, se tem ali também o direcionamento de infrações. E a reutilização de dados sem análise de impactos, né? Então, essa jornada, que eu coloco como ponto crítico, faz parte de uma falta de governança da utilização de IA e simplesmente aquela decisão. Aqui a gente vai usar o IA ou parte para uma execução de utilização da IA sem considerar uma fase de planejamento, né? Muitas vezes do porquê que aquela IA ela vai resolver o problema, porque sempre que tem uma utilização de IA, não pode ser simplesmente por utilizar. Ela vai resolver algum problema, ela vai melhorar algum processo. Então, vai ter ali uma decisão dentro do contexto organizacional da utilização de um sistema ou de inteligência artificial, da incorporação da IA que antes não tinha. Então, o primeiro aspecto é, inclusive, identificar se realmente se resolve com a IA ou se chega naquele objetivo utilizando a IA. Né? Por quê? Porque ela não precisa ser a primeira opção de utilização. Agora, se sim, aí é importante considerar as jornadas de princípios da IA. E aí a gente tem vários frameworks nesse sentido. A ISO 42001, ela pode ser um belo ponto de conformidade, mas existem princípios que já estão ali sendo trabalhados ou que já nos são recomendados a serem observados, como, por exemplo, até mesmo as diretrizes da própria OCDE, né, na utilização de sistemas de IA. Então, considerar a qualidade de dados é uma das hipóteses ali a serem enquadradas nos processos de utilização da IA, que é uma das hipóteses, mas que a gente sabe que gera ou pode gerar já uma mitigação de riscos muito grande para quem não está observando a origem, a fonte, a quantidade de dados, o tipo de dados que estão sendo utilizados para treinar modelos e às vezes destoando com as finalidades, né? Ou ainda aquele risco de uso secundário das informações. Então, nós já temos lá os processos todos mapeados, identificados, todos estão com uma finalidade atrelada, até que um dia alguém aproveita para utilizar todos aqueles dados com o sistema de IA para treinar algum modelo dentro da empresa para algum tipo de serviço ou algum tipo de automação, enfim, algum facilitador que vá se valer de todas aquelas bases e aí não se tem justificativa para isso. É onde a gente costuma dizer que a LGPD já está em vigor, né, e já cobra essa conformidade em inteligência artificial. Então, para quem é encarregado de dados, para quem já trabalha com a consultoria de privacidade e proteção de dados, para quem já está nesse cenário de privacidade, a gente sabe que o registro das operações de tratamento dos dados precisam imediatamente conter informações sobre a utilização desses sistemas de IA. E garantir que as medidas de segurança, e aí a gente coloca técnicas organizacionais, estejam atreladas no caminho que a informação percorre. Então, se eu tenho dados pessoais percorrendo lá no ciclo de desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, eu preciso ter medidas de segurança da informação para evitar a quebra da confidencialidade, a violação da integridade ou até mesmo a disponibilidade daqueles dados. Eu preciso fazer com que essa utilização
nova, vamos dizer assim, dentro daquele processo, daquele contexto, ela não traga prejuízos que destoam da finalidade do tratamento de dados e que vai, inclusive, gerar uma infração à base legal que tinha sido enquadrada naquele tratamento daqueles dados no momento anterior àquela utilização. Aqui tem um fator enorme de algo que é ignorado todos os dias em relação à LGPD, que é o Privacy by Design by Default. Quem busca um processo de governança dentro de uma empresa, estabelece um processo de governança, sabe que a gente vive uma briga. Qual? A briga de fazer um processo de conformidade que ele é perene, né, ele é longo, porque, de novo, LGPD, quando é que ela vai ser revogada? Quando é que a gente não vai mais precisar seguir com as práticas de privacidade e proteção de dados? Não temos essa data, pelo contrário, a gente sabe que a partir de agora, cada vez mais intensifica essa regulamentação também. Só que a LGPD, e assim como o GDPR e outras legislações, eles acabam nos trazendo as determinações de que nós tenhamos que inserir as medidas de Privacy by Design by Default dentro das estratégias de governança, dentro das estratégias de privacidade. O que significa isso na prática? Na prática é que novos processos ou mudanças em processos que têm tratamento de dados pessoais, serviços, produtos, já estejam mapeados desde uma fase de planejamento. O que significa isso? É antes da entrada em vigor. Da entrada em vigor, não, perdão, é antes da entrada em produção daquele tratamento de dados, e não depois. E hoje nós temos o fluxo completamente inverso. Primeiro trata os dados pessoais e depois faz os ajustes, que é contrário ao Privacy by Design. Só qual que é a visão, muitas vezes, da alta direção ou de quem está na linha de frente da privacidade dentro das empresas? Querem ter medidas que elas são, que elas acabam sendo perecíveis. Então a gente vai criar políticas aqui para ter a política, mas não simplesmente para implementar e gerenciar aquela política. Nós vamos ter uma medidas aqui para mitigar riscos que são identificados neste momento, mas eu não faço um acompanhamento de gerenciamento de riscos pensando nas mudanças desses riscos ou das atualizações do próprios processos ou dos negócios que vão trazer novos riscos para aquele ambiente. Então, essa falta de priorização das estratégias de Privacy by Design by Default, que demoram pra caramba, demoram muito, demoram anos para implementar, né, dentro de uma empresa, elas são ignoradas e isso vai distanciando, vai demorar bem mais tempo da empresa conseguir identificar, olha, teve uma mudança nesse processo, ou teve um novo processo, projeto ou serviço, que envolve o tratamento de dados pessoais, e aí desde essa fase de planejamento, nós já vamos buscar a mitigação de riscos e também os atendimentos ali aos requisitos todos de privacidade, para que quando aquela solução, aquele produto, ou aquele serviço, aquele tratamento de dados de fato ele ocorra, ele vai entrar, que eu digo entrar em produção, que ele vai acontecer, ele já esteja o mais alinhado possível com as práticas de privacidade. Se isso estiver no radar de uma empresa, a utilização de sistemas de IA ou não, elas serão cada vez mais rastreáveis e os riscos cada vez mais mitigados de ter ali modelos sendo treinados sem base legal para os tratamentos de dados, coleta excessiva de dados para finalidades de uso secundário, inclusive de dados que já estão na base de dados da organização, né, prejuízos que muitas vezes, incidentes que vão acontecer nesse cenário de utilização de sistemas de IA, e aí a partir do incidente que se descobre que aquela área estava utilizando dado pessoal para determinados processos. Então, a busca pelas práticas de Privacy by Design, by Default, elas não são só preciosismo de uma governança efetiva de privacidade de dados, mas elas são facilitadoras de trazer esse processo de controle e monitoramento do tratamento de dados pessoais alinhados com as práticas de privacidade numa fase antecipada à utilização daqueles dados. E aí, dentre os cenários de quem sofre, entre aspas, né, com muitas vezes a cultura das empresas em dizer, não, aqui os gestores das áreas eles não vão poder se envolver com os temas relacionados à privacidade e proteção de dados. Bom, se o gestor da área ele não pode se envolver com os temas relacionados em privacidade e proteção de dados, junto com isso nós teríamos que dizer que os gestores das áreas não vão poder mais utilizar dados pessoais dentro dos setores deles.
E aí vem uma questão de cultura, de visão de negócio, não querer ter uma adequação só para dizer que tem, mas de fato implementar uma conformidade que vai ser sustentável, visando a sustentabilidade no longo prazo. Qual que é a diferença disso? Uma proposta de governança em privacidade e proteção de dados vai ter ali um alinhamento pensando nos próximos 3 anos, e outra vai te entregar ali uma estratégia para 3 meses ou 6 meses de conformidade completa. Então, nós temos uma situação em relação à cultura de privacidade e proteção de dados que está destoando da realidade da utilização de dados pessoais dentro da organização. E eu digo, né, e ouso dizer, e cada vez mais eu reforço, que essa perda de musculatura, vamos dizer assim, ou de atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, talvez tenha ali contribuído para isso também. Né? Então, quando a gente busca identificar, que eu acredito que seja o interesse de todos que estão aqui nessa webinar, que hoje foi difícil de acontecer, mas vocês estão aqui comigo, né? A preocupação está justamente nesse cenário. E muitas vezes o que eu já tenho que fazer agora? E para quem está nesse papel, né, de consultor, de DPO, de analista de privacidade, de gestor de área, esse é o papel. Tá? Então, nós já temos que buscar aquilo que nós já temos, que é o ajuste relacionado à privacidade desses dados e que ele não vai se distanciar com a utilização de sistemas de IA. Pelo contrário, aqui ficou um pouco estranho aqui o slide, mas vamos por partes, né? Da questão de riscos, então, que a gente tem associados ao uso de inteligência artificial. Então, primeiro, né, a gente tem o risco à privacidade. Se a gente tem riscos à privacidade e a gente já tem sistemas de IA sendo utilizados dentro da empresa, ou os setores desejam utilizar os sistemas de IA, quando a gente traz esse cenário, nós temos uma questão que é executar procedimentos que vão proporcionar a possibilidade de que os relatórios de impactos eles sejam feitos para fins de mitigar os riscos e não simplesmente identificar os riscos e seguir para dizer assim, bom, fizeram um relatório de impacto? Fizemos. Executamos aqui no nosso software de gestão que faz em 2 minutos. Tá, mas e a mitigação efetiva desses riscos? Isso foi adiante? Isso foi tratado? Muitas vezes a resposta é não. Então, sair dessa questão de parecer ter uma conformidade para ter um processo de adequação de privacidade, ele é fundamental, porque um dos principais riscos utilizados da utilização de IA ou de sistemas de IA está direcionado a riscos de privacidade. Quando? Toda vez que tiver tratamento de dados pessoais. Então, ter um ambiente de conformidade, de privacidade, ele já ajuda, não resolve, mas ele já ajuda nesse processo de adequação. Outros pontos relevantes são riscos de segurança da informação. Aqui não tem muito mistério, não. A gente sabe os prejuízos que uma empresa sofre depois que tem um incidente consolidado. Então, são riscos à imagem, à marca, né, que são os riscos reputacionais, mas tem os riscos de operação, tem prejuízos de não conseguir, muitas vezes, cumprir com contratos que ela tem com parceiros. Por quê? Porque houve ali um incidente de segurança. Então, a segurança da informação não deveria ser, em tese para as empresas, uma preocupação de regulamentação. Deveria ser uma preocupação de produtividade, deveria ser uma preocupação de continuidade de negócios, deveria ser uma preocupação do cumprimento de obrigações contratuais com clientes, prestadores de serviços, fornecedores, deveria ser uma preocupação com seu risco reputacional. Então, nem sempre ou até das informações dos seus ativos. Né? Quantos incidentes se tem relacionados a roubo, a exposição, a perda, a clonagem do código-fonte de aplicações que muitas vezes são o core das empresas. Inúmeros. E aí, isso não tem a ver com uma lei em vigor ou não.
Então, essa preocupação, né, de trazer de segurança da informação, o risco de segurança, ele não tá distante dos sistemas de IA, da utilização de IA. Inclusive, eu costumo dizer, se a gente quer usar o sistema de IA para o bem, vocês podem ter certeza que tem gente utilizando o sistema de IA para o mal, inclusive para te atacar ou roubar os seus ativos, ou ter acesso às suas informações, ou te gerar um prejuízo, ou te aplicar golpes e fraudes. E isso na nossa esfera privada e na nossa esfera corporativa. Então, isso precisa ser direcionado de uma forma, aproveitar agora o dia 28, né, do Dia Internacional da Proteção de Dados, e levar essa mensagem para todos da empresa, começar pela alta direção. Né? Então, riscos éticos, reputacionais, e a gente fala de viés algoritmo, de discriminação, né, de decisões injustas ou inexplicáveis, das tomadas de decisões automatizadas que podem gerar prejuízos e muitas vezes até discriminações àqueles usuários, àqueles clientes. Então, é importante, colaboradores, então é importante considerar esse tipo de situação também, e riscos regulatórios, e aí, claro, né, a sanção da NPD. Isso não aconteceu ainda. Talvez não tenha acontecido ainda para a sua organização, mas já aconteceu para algumas. E a gente tem um papel de evitar e não de começar a reagir a partir que a fiscalização inicie, né? E aí tem todo um judiciário ali também, já utilizando, e aí sabendo utilizar, que também era esse nosso medo antes, o judiciário não vai saber utilizar a LGPD ou aplicar a LGPD. Já estão sabendo, sim, aplicar a LGPD. Inclusive, nós temos inúmeros processos envolvendo privacidade de dados no judiciário, e que isso pode gerar aí um problema, um prejuízo para a continuidade de negócios para a organização. Né? E, óbvio, a perda de confiança no mercado. Né? Ninguém quer ter esta fama, né? Ninguém quer rapidamente virar com a marca ali. Tinha uma marca, agora tem um meme. Né? Basicamente, as coisas acontecem aqui assim. E de segurança da informação, a gente também tem um caminho de ser facilitado. Eu gosto de trazer o problema, mas é bacana apontar a solução. Porque quando a gente diz, Bruna, ter um programa de governança em privacidade não resolve todos os problemas relacionados à utilização da IA, mas ajuda bastante. O mesmo acontece com a estrutura de segurança da informação. Quando a gente tem o sistema de gestão de segurança da informação baseado, por exemplo, numa ISO 27001, e aí ele pega a privacidade com a ISO 27701, quando a gente já está dentro dos padrões de boas práticas, a gente já está trabalhando a cultura das pessoas há um bom tempo. E também alinhando os processos e direcionando os controles técnicos a esses padrões. E aí, com isso, a gente consegue preparar melhor a adoção de uma ISO, por exemplo, 42001. Preciso ter selo de tudo isso? Não precisa ter selo de tudo isso, mas tu pode muito bem organizar os processos com essas boas práticas. E se tiver um selo, que bom, porque aí sim mostra para o mercado e comprova para o mercado essa acreditação ou essa validação. Então, a gente sabe que inteligência artificial pode ser vista como um novo vetor de risco, né? Também facilita muito os processos, acelera negócios, mas precisa ser equilibrada com as medidas de segurança. Né? Então, pensando em todo o ciclo de vida da inteligência artificial, né? Identificar isso dentro das organizações, buscar as análises de vulnerabilidade, fazer testes de intrusão para identificar se os controles que já são aplicados realmente são suficientes e trazer uma jornada que muitas vezes fica no âmbito da preocupação, mas não tem uma ação, que é a gestão de riscos de terceiros. Buscar essa cadeia de suprimentos de fornecedores, prestadores de serviços, e trabalhar esses terceiros e fornecedores também para alcançar uma maturidade, uma gestão, uma visibilidade dos riscos mais eficientes. E conectar essas normas, elas acabam se conectando. Né? Diz que as famílias de ISO, elas vão se conectando cada vez mais. Né? Então, esse é um caminho importante. E ainda, quem vai fazer isso? Né? Esse problema é um problema do DPO? Esse problema é um problema da TI, da segurança? É o jogo de empurra dentro da empresa, que nós já vimos lá atrás em relação ao LGPD. E às vezes a gente vê, né, ainda dentro das empresas. O jurídico querendo jogar ou empurrar para a segurança, o próprio
time de desenvolvimento, muitas vezes dizendo, eu preciso atender uma necessidade de negócio, pensando numa agilidade de utilização ou desenvolvimento, preciso colocar isso no mercado, preciso melhorar esse processo, preciso deixar essa aplicação funcionando e esquecendo dos requisitos. Então, para evitar esse jogo de empurra mesmo, dentro da empresa, de quem é essa responsabilidade, o ideal é que cada setor ele conheça onde que impacta dentro do seu papel essa utilização de sistemas de AI e os riscos, para que dentro do seu papel, como sua função, se consiga direcionar ações para conseguir organizar essa gestão de inteligência artificial dentro da empresa. Então, o DPO, ele é responsável pelo quê? Então, nós sabemos que hoje o DPO, a principal responsabilidade do DPO é conseguir entregar para a empresa onde que estão os riscos e como que os dados pessoais devem ser tratados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. O papel do DPO é esse, é conseguir orientar orientar a organização, estabelecer processos para conseguir a empresa consiga se adequar com os requisitos de privacidade. Então, o papel do encarregado de dados é esse. E aí, quando utiliza sistemas de IA, ele continua tendo esse papel. Então, a TI segurança, né? A TI segurança estabelecendo. Só deixa eu mutar aqui um microfone. Achei que o pessoal aqui da DCERF poderia fazer. Então, na segunda-feira... Eu vou fazer. Aqui. O TI e segurança. Se tu é responsável pela segurança da informação, ou pela área de segurança da informação da empresa, sempre está utilizando sistemas de IA, então a sua responsabilidade sobre segurança da informação, ela também incide onde tem sistemas de IA, onde tem inteligência artificial sendo utilizado. O próprio jurídico, ou o setor do compliance, identificar que leis e regulamentos têm impacto na utilização de IA e a questão da gestão de riscos legais combinadas também com contratuais. Então, os processos de due diligence, processos de auditorias de fornecedores, prestadores de serviços e das obrigações contratuais não se distanciam da responsabilidade do jurídico. Então, percebam que essa integralidade de áreas, elas são para atender uma necessidade específica de uma governança, por exemplo, de IA, mas o seu papel, o papel de cada função, de cada área, ele continua acontecendo. Então, a gente saber que a IA não é só uma tecnologia, mas é uma estratégia de negócio, é muito, muito, muito importante. Então, inteligência artificial não é só a ferramenta, não é só quem é técnico em desenvolvimento, quem vai desenvolver o sistema de IA ou quem vai contratar. Não é um problema só um problema técnico. IA não é só tecnologia, é também estratégia de negócio. Então, as áreas, e aí o caminho mais direcionado seria, então, as áreas criarem um comitê de governança de IA para conseguir identificar o que dentro das suas áreas impacta a IA e aí partir desse diagnóstico, né, de mapeamento. O que das áreas, pega todos os gestores das áreas, lá na tua área, se tem utilização de IA, ou o que se pretende utilizar. E aí faz o mapeamento do uso de IA, identificar o que é interno, o que é fonte de terceiro, e aí se identifica que dados são envolvidos, e aí começar uma classificação de prioridades para conseguir identificar o que tem ou não tem maior impacto ou risco para o negócio, os processos que são, por exemplo, que tem tomadas de decisões, em que áreas eles acontecem, de que forma acontecem, implicações também legais em relação a esses impactos, e começar a criação de políticas internas, né? O treinamento de equipes e, obviamente, envolver as lideranças. De novo, só vai funcionar se for top-down. E esse top, ele precisa não ser um top que leva para o down. De uma forma pejorativa. O top-down precisa ter o apoio da alta direção, né? Uma alta direção que de fato tenha visão de IA como estratégia e não só como tecnologia. Isso é muito importante para conseguir levar essa governança. Então, de próximos dicas ou passos, né, que eu deixaria aqui, e é o que a gente tem instruído os nossos clientes também, é inventariar o uso de IA. Nem que comece isso lá no mapeamento de processos fluxos de dados do papel lá da área de privacidade. Né? Então, identificar onde tem sistema de IA é fundamental. Identificar o checklist de conformidade. Beleza, mas o que é que nós temos que cuidar aqui?
O que é que nós temos que levar em consideração para a utilização de sistemas de IA, né? E estabelecer esse comitê, essa governança de IA, que não é só para ficar discutindo ideias, mas é para transformar essas ideias em ações práticas e aplicar isso dentro do contexto das suas áreas. Trazer a responsabilidade para o seu setor. E isso não é só um problema de inteligência artificial. Quando a gente fala no comitê de privacidade, pensando no comitê de LGPD, se tem ali muitas vezes posturas de pessoas que estão estão naquelas cadeiras, estão naquelas posições, mas acha que a conformidade tem que ser de fora para dentro. E não ela que tem que ir lá e aplicar, implementar a política de privacidade corporativa no seu setor, para os colaboradores que estão dentro daquela área, né? Garantir que os processos sejam documentados, que o processo das pessoas que manipulam os dados no dia a dia sejam seguidos. Então, aqui é trazer a responsabilidade para o seu setor, de acordo com a sua atuação. Aqui todos ganham. O profissional enriquece, porque já fica lidando diretamente com a prática, né, dessa nova realidade. A empresa mitiga riscos. Muitas vezes até os procedimentos daquele setor acabam sendo mais eficientes. E aqui a gente tem a mitigação de riscos e integrado com compliance, com programa de integridade, com um programa de governança em privacidade, com também o programa agora de governança de IA. Então, identificar o que se tem e identificar o que se pode fazer é a melhor maneira da gente visualizar o longo prazo, executar no curto prazo, visualizar uma conformidade ideal e ir construindo isso no dia a dia. Então, hoje, mais do que nunca, eu agradeço vocês. Aqueles 12 minutinhos que tivemos ali de vai para uma ferramenta, para um link, vem para o outro link. Acabei agora contornando aqui, né? Por isso passamos um pouquinho das 11 horas. Mas eu quero agradecer a paciência hoje e convidá-los para continuar. Nós temos uma série de webinars. A nossa próxima webinar também vai ser relacionada ao assunto da inteligência artificial. E aproveitem, no dia 28 de janeiro, é o Dia Internacional da Proteção dos Dados. Vai ter muita gente falando sobre esse assunto. Então, aproveitem para incorporar, levar uma mensagem para todos dentro da empresa de vocês, para os clientes de vocês, sobre a importância de proteger os dados, inclusive os dados pessoais. Então, reforça lá a política de privacidade, reforça a utilização de dados pessoais em sistemas de inteligência artificial, mas aproveitem essa data do dia 28 de janeiro para já começar a levar uma mensagem aí de utilização consciente e ética dos dados. E estou à disposição. Venham para o AICP, que é o treinamento de compliance de IA da ICSIM, venham para o AIGP, que é a governança de IA, da IAPP, façam as suas formações, se certifiquem, porque se tem uma necessidade aí do mercado, também tem necessidade de profissionais que direcionem isso. E se o cliente ou a empresa de vocês precisar contar com alguém, que sejam com vocês, né? E não com alguém que apareça ali melhor ou mais preparado. Então, vamos ser, de novo, a linha de frente dessas questões dentro das empresas e nos enriquecer aí para manter a nossa atividade atual, né? E nossa profissão atualizada sempre. Então, muito obrigada e fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida ou quiser trazer algum apontamento. Se gostaram, aqueles que não podem falar, mas se gostaram desse tema e querem ver mais temas como esse, né? Aqui pode também deixar um joinha aí para mim, que eu já entendo que deu certo. Obrigada, pessoal.